Se contra a Cabo Friense eu falei que não dava para tirar conclusões, agora contra a Portuguesa, em mais uma vitória do Fluminense, já dá pra gente ver ali algumas coisas e já saber já. A gente já pode dizer que já sabe de algumas coisas já. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e esse vídeo aqui é a análise dos jogadores, é o jogador por jogador de Fluminense 2, Portuguesa 0, segunda rodada da Taça Guanabara 2020. Já lancei uma análise pocket falando sobre o jogo, sobre esquema, sobre escalação, sobre lances, etc., que deve aparecer aí no card. Mas esse daqui é sobre cada jogador, beleza? Vamos falar dos jogadores agora. Então, começando pelo goleiro Marcos Felipe. Foi um pouco mais exigido do que contra a Cabo Friense, só que boas defesas, né? Fez uma bonita defesa no primeiro tempo e uma defesa muito difícil no segundo tempo, que ele pega aqui na parte de baixo. Quem é goleiro sabe que essa bola rasteira no seu canto é bem difícil de chegar, por isso que o Fernando Henrique é sempre com o pé. Mandou bem, por mais que sempre deixo claro quando tem um erro, tem alguma coisinha do goleiro, né? Eu gosto de destacar, porque às vezes pode ser um lapso, acontece com todo goleiro, ou pode se repetir, e aí a gente tem que ficar de olho se ele está se repetindo ou não. Teve um chute muito fraco, até próximo ao gol, mas muito fraco, que ele foi encaixar, ele solta a bola, que se tem um centroavante, sai o gol, ele consegue pegar em 2 tempos. É um goleiro que a gente pode ficar tranquilo pro ano inteiro, porque a gente tem goleiro. Se Muriel se machucar quantas vezes for durante o ano, a gente tem uma segurança de ter um goleiro que está à nossa altura, ou pelo menos ao que a gente espera nesse ano no Brasileirão. Passando agora para a linha de defesa, né? A gente vai começar por Gilberto, que fez um gol. Mas, assim, a galera sabe que eu não gosto de pautar tanto a minha análise dos jogadores defensivos por gols, porque essa não é a principal obrigação dele. Mas no caso de Gilberto, é tão falado de que ele chega na área, ele é um bom finalizador ali quando tá dentro da área e etc, que isso conta pontos pra ele também, né? Ele chegar e finalizar faz diferença. Fez uma partida, mais uma vez, como lateral, discreta, ao que parece o Odair vai querer segurar muito ele na marcação, e não dá pra gente calcular muito o que ele foi exigido na marcação, já que era o time da Portuguesa, né, que nem focou tanto por aquele lado, e mesmo assim é um tipo de confronto que a gente só vai ter até março. De março pra frente, o nível com certeza já subiu. Então assim, Gilberto discreto na posição dele, mas quando foi, avançou e pisou na área, fez o gol. Linha de zaga, a gente vai passar agora para Matheus Ferraz e Lucas Claro. Pouquíssimo exigidos lá atrás. Normalmente os ataques da Portuguesa, quando passavam da linha dos volantes, já estava muito em cima deles. O ataque da Portuguesa atacou mais no primeiro tempo, então quando passava da linha dos volantes ali, já estava estourando em cima deles, não dava tempo para eles recuperarem, né? E no segundo tempo praticamente não tiveram chances o time da Portuguesa contra os zagueiros. Na bola aérea, praticamente perfeitos, tanto na defensiva e no caso da ofensiva, o Matheus Ferraz também acertando uma cabeçada. Avaliar zagueiros nesse início no Campeonato Carioca é complicado. Normalmente você só pode avaliar para baixo, porque ao avaliar para cima, por exemplo, eles fizeram uma boa partida, mas a gente sempre vai ter que fazer o condicionamento de que, do outro lado, era a Portuguesa, um time que a gente vai enfrentar algo semelhante, mas umas 5, 6 vezes no ano, provavelmente. Era um nível muito mais baixo. Na lateral esquerda, nós tivemos Ourinho, um jogador que tem uma relação de amor e ódio com a bola. No caso de Ourinho, é algo mais complexo, porque ele não será titular, né? Como todo mundo sabe, o titular da posição é o Egídio, mas pelo que ele jogou, ele compensa todo o esforço dele, enfim, tem uma disposição ímpar, uma velocidade, etc. Ele compensa isso tudo com erros bobos de passe. O Fluminense foi prejudicado por ele no primeiro tempo, eu falo isso lá na análise pocket, em saídas rápidas de contra-ataque com ele errando passe. E pra mim a síntese do que foi a partida de Ourinho foi quando ele pede pra cobrar a falta, tá ele Nenê, ele bate fraco em cima da barreira, ele vai voado na linha lateral, ganha na velocidade do cara, numa disposição, a torcida se empolga, ele domina, ajeita a perna esquerda e joga a bola na mão do goleiro. Enfim, tem que esperar, eu quero esperar um pouco mais pra ver, né, alguma coisa ali de Ourinho, mas tá difícil, né? Passando para o meio de campo, né? A gente vem para a cabeça de área já com Hudson. Mais uma vez, um dos melhores do Fluminense na partida. Lúcido, cabeça em pé. Fez a jogada do primeiro gol, não vai contar, né, como assistência, mas a jogada do primeiro gol é dele, ponto.
e tanto do desarme até a assistência, né, porque ele faz o desarme, e isso que eu falei lá sobre os zagueiros era verdade, porque na linha de frente da grande área, ele, e aí eu já vou colocar Dodge aqui na jogada também, ganharam muitas jogadas. O Fluminense, achei que no primeiro tempo ficou um pouco perdido, jogando com apenas 2 ali na marcação, e o Nenê que não voltava tanto, né, tava voltando 2 laterais, no caso os pontas, né, voltando pelas laterais, mas depois que se acertou, foi difícil o Fluminense tomar uma pressão, a Portuguesa avançar em relação aos volantes do Fluminense. E aí, já passando para Dodge, que quando teve a sua oportunidade de sair jogando, foi o escape do Fluminense, lembrando um pouco o que Daniel fazia. Obviamente, eu acho o Daniel mais jogador do que Dodge. Então, a gente não pode cobrar de Dodge aquela mesma função com a mesma qualidade, porque ele não tem a mesma qualidade do jogador que foi pro Bahia. Porém, executou bem, mais uma vez respondeu quando foi chamado, e é um jogador que, assim, eu não me arrependo de ter falado várias vezes de que para jogar uma Série a Série A que a gente quer jogar, que é uma Série A de meio de tabela, é um jogador bom para se ter no banco. Passando para frente, vamos falar de Nenê, um jogador que, aqui eu tenho que separar duas coisas, separar a atuação de Nenê no Campeonato Carioca de Nenê contratado jogador do Fluminense. Por quê? O Nenê contratado jogador do Fluminense, ele tem um salário alto pro que ele entrega, um físico que do meio do ano para lá não vai render, assim como agora ele já sente ali, ele tá jogando jogos inteiros, mas quem tá no estádio principalmente, ontem eu não estava, mas estava no domingo, percebe que ele anda em campo a partir dos 15 do segundo tempo, é um jogador de 38 anos, quase 39, ou seja, que não tem o mesmo vigor físico, e como eu falei, todo esse combo com um salário alto. Isso aqui é o jogador Nenê. O jogador Nenê atuando no Campeonato Carioca. Tem qualidade, porque qualidade não se esquece, é um bom jogador com a bola no pé. Tem respondido quando foi chamado dentro do elenco do Fluminense, mesmo jogando fora da sua posição nesses 2 primeiros jogos, jogando como meio armador, quando na verdade ele seria mais na nomenclatura como um meio atacante, né? O cara que carrega mais a bola ao invés de distribuir. Tem respondido e tem feito a sua parte, que é, dentro desse elenco, esquentar o lugar de Ganso. Isso pra mim é público e notório. O que o torcedor precisa entender? Ele tem 2 gols, bate bem pênalti, no primeiro gol foi oportunista, e no primeiro jogo, né, foi oportunista a fazer o primeiro gol. Enfim, o torcedor tem que entender que essas duas coisas aqui, quando elas se juntam, ou seja, quando se mistura, existem análises e análises que podem ser feitas sobre o Nenê. O fato é, nem tanto a 8, nem tanto a 80, porque senão a gente cria uma crítica quase que desnecessária, ou então a gente cria uma ilusão bizarra de que Nenê pode ser titular de um campeonato brasileiro inteiro. Chegando à linha de frente, para depois entrar ainda nos reservas, né? Eu vou tentar dar uma corrida porque isso foi o que mais esses atacantes fizeram. No caso de Matheus Alessandro, recebeu a oportunidade, eu pedi essa oportunidade para ele no vídeo de análise passado, ele entrou ali, teve 5, 10 minutos em que ele jogou bem, e eu pedi, não, quero ver mais dele na semana seguinte. E bem, a gente viu mais Matheus Alessandro, né? Nota 10 na disposição no primeiro tempo e já na habilidade muito inferior. Teve uma chance no segundo tempo, até finalizou no gol, o que a gente sabe que para ele, considerando o que a gente via em 2018, uma boa evolução, mas realmente foi o famoso salseiro sem sal. Passando para a outra ponta, Lucas Barcelos. Esse tá por um fio total. Se tiver alguma chance dele não jogar no domingo, provavelmente não jogará. 2 jogos extremamente sumidos, correndo da bola, e quando recebeu a bola, normalmente errou. No segundo tempo ele veio fazer a centroavância, né, jogar de falso 9, revezando ali com o Nenê, e deu uma evoluída, mas eu acho que é porque o Fluminense evoluiu mais, e ele passou a tocar mais na bola de costas pro gol. Pode ser que receba uma chance domingo contra o Bangu nessa posição, porque na ponta realmente não rendeu. E passando pro que estava na centroavância, Felipe Cardoso, esse daí... Eu tenho muito receio de fazer críticas aqui no canal, etc. Enfim, porque eu sempre penso que do outro lado tem uma pessoa, mas eu sempre faço críticas aqui ao jogador. E não tem lógica nenhuma ter contratado Felipe Cardoso, porque os amigos meus do Ceará, que já conheciam o jogador, o Felipe Noronha lá do Eu Vim de Santos, também já conhecia o jogador, falaram, olha, ele é duro, ele apanha da bola, e poucos jogadores são tão ruins para dominar e girar
quanto ele. Ponto. Isso para um centroavante. E o que eu tô vendo é exatamente isso. Exatamente a análise deles se corroborando com o Felipe Cardoso. Além de tudo, ele não recebe bolas em ponto de finalização. Seria uma coisa brilhante para um centroavante. Não recebeu, não teve essas oportunidades. Ele jogou o primeiro tempo onde o Fluminense jogou muito mal. Porém, ele tinha que demonstrar alguma coisa. Demonstrar que só sabe finalizar pro gol é muito pouco para um jogador que a gente espera que seja o centroavante reserva do Fluminense nesse ano. Até Tuta, até Henrique Dourado saía da área e conseguia iniciar uma jogada. Ele não conseguiu nada. E se não conseguiu nada contra a Portuguesa e Cabo Friense, o que vai arrumar quando pegar a defesa do São Paulo? Dos 3 reservas que entraram, vou colocar aqui Pablo, Diego, né? Igor Julião. Igor Julião entrou no final, né? Eram os 2 senhores ali do banco do Fluminense, que só tinha jogadores formados em Xerém. Os 2 senhores eram Pablo, Diego e Julião, com mais de 25 anos. No caso de Pablo Diego, entrou, teve muitas chances e não conseguiu executar bem nenhuma delas. A paciência da torcida vai cada vez se esgotando mais, porque é um jogador que tem mais 2 anos de contrato sem explicação. Fica nessa aí tentando entender por que renovaram o contrato dele. No caso de Igor Julião, é um jogador que deve ser titular contra o Bangu, já que Gilberto jogou as 2 primeiras e tende a ser poupado, e deve ter mais oportunidades. Aí a gente precisa medir contra o Bangu, ele precisa ir bem lá em Moça Bonita para que a gente perceba de que pode ser um jogador útil nesse ano. Se ele vai mal contra o Bangu, ele não teve muitas chances, aí a gente começa a olhar porque de preocupação. Mas até agora, nesse jogo, praticamente entrou no final e não fez quase nada. O outro que entrou foi Miguel, 16 anos, uma empolgação, e que jogada, olha o lençol, e etc. Realmente, é pra ter isso, uma jogada muito boa no primeiro gol, deixou o cara ali catando o cavaco, quase caindo, enfim, gostei muito, personalidade, pela primeira vez ele teve muitos minutos de chance sem estar pressionado, porque ele só entrava na rabuda, né? Todos os jogos, pode reparar, todo jogo que Miguel entrou, a gente estava precisando de gol. Todos. Nesse agora ele já entrou um pouco mais tranquilo. Teve apesar de ter entrado 0-0, o gol saiu rápido, então ele teve tranquilidade para poder jogar e mostrou qualidade. Mas calma, porque a empolgação, sempre gosto de lembrar, Lene, cuidado com a empolgação de narrador, de comentarista com o jogador, que você não pode estragar até uma própria peça boa. Sobrou daí, tá testando o time, né? Ele falou que escalou esse time um pouco mais ofensivo, pensando em jogar em casa, então ele meio que já deu a tônica aí de que não vai manter uma formação durante um ano, não. Deve ficar com essa de tá em casa desse jeito, 2 volantes, solta 3 atacantes. Não, tá jogando fora, tá jogando de tal jeito, bota 3 volantes, solta um pouquinho mais, enfim. Não tem muito como a gente analisar ainda, porque a resistência é muito pequena. Vamos ficar de olho. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!